nós estamos de volta com o terceiro bloco dessa entrevista com a professora Brunella, coordenadora do curso de nutrição do UNEC. Brunella, então, nós já falamos sobre a questão dos horários, né? Perfeitamente. E já falamos também que boa alimentação não é coisa de rico. Exatamente. Não é? Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora é o seguinte, ficou obeso, tem que passar fome, né? Não exatamente que a gente fala fome. A gente vai fazer um ajuste na alimentação. Tudo, a mudança do comportamento, eu digo assim que é uma coisa que ela tem que ser acompanhada, o profissional com o paciente. A gente vai tirando, é igual uma criança, né? A gente vai tirando as coisas da criança quando a gente quer uma mudança no comportamento dela devagar. Isso. Né? Não é verdade? Então a mesma coisa para a pessoa que está acima do peso, que está com obesidade, a gente vai fazendo o quê? Um reajuste da dieta, de acordo. Né? Por quê? Se a gente for tirar bruscamente do paciente, ele já vai ficar resistente a outras mudanças que virão. Então, o processo que eu falo é o estímulo-aprendizagem, profissional-paciente, um aprendendo com o outro, né? Para que essa mudança ela seja encaixada e seja aplicada. Né? Então, assim, principalmente o paciente que ele já tem um certo... Aí eu faço dieta e não emagreço. Aí eu adotei, muitos chegam no consultório, nos relatos de caso, eu fiz dieta, estou dando exemplo, da sopa, da água, eu fiz dieta não sei de que a gente fala, dieta do modismo, né? O que a mídia propõe no momento, no auge, o que as revistas vêm trazendo. Gente, a base, que eu volto a afirmar para vocês, a base de uma boa alimentação, ela é baseada em carboidrato, proteína e lipídio, que é a gordura que a gente fala. Isso é trivial na alimentação. Quando eu falo gordura, mas gordura sim, mas a quantidade moderada e correta. O carboidrato, ele faz... Não existe, gente, fazer a dieta só da proteína. Lógico que tem outras situações que necessitam de um aporte maior de proteína, que já é outro assunto que a gente pode tratar depois. É igual o carro, né? O carro precisa de gasolina, mas também precisa de óleo. Exatamente. Óleo do motor, óleo lubrificante, exatamente, graxa. Exatamente. Né? Então, isso é uma comparação interessante. A gente precisa de ter o conjunto desses três nutrientes, proteína, carboidrato e lipídio, para que o organismo ele se autossustente. Tá? Então, é importante sim ter carboidrato. Não existe só fazer dieta, comer legumes e verduras. Cadê o carboidrato? A quantidade de carboidrato nos legumes, nas verduras, é totalmente diferente comparando uma batata, um macarrão e um arroz. A quantidade é mínima. Aí as pessoas estão fazendo só estão comendo salada, só salada. Chega no final do dia, uma dor de cabeça, uma fraqueza. Por quê? Não atingiu a cota de energia que precisava. E a máquina deu sinal. E a máquina já começou a dar sinal. É aquela fraqueza, aquele mal-estar, aquela dor de cabeça. Mas de onde? Por que eu estou? Eu já tenho esse hábito de ter essa dor de cabeça fresca. E não começa a associar, mas ela está interligado à má alimentação. Ô, Brunella, e essa avaliação de um profissional de nutrição é fundamental na medida em que a pessoa, precisa ganhar peso, o outro precisa perder peso. A partir desse objetivo é que é traçado um plano alimentar. Um plano alimentar. Exatamente. Gente, eu quero falar com vocês que é muito importante que vocês procurem o profissional. A gente não pode confiar em dietas de mídia, na internet, nos blogs, revistas. A dieta ela é individualizada, ou seja, personalizada para cada indivíduo. Cada indivíduo tem uma quantidade de energia diferente. É a mesma coisa que a gente também ouve muito nos consultórios. Aí eu peguei a dieta do meu vizinho que foi no nutricionista. A necessidade dele é diferente da minha. Até mesmo ele tem uma doença associada. Isso. Eu não tenho, eu não posso fazer a mesma. Aí eu fiz também, não valeu de nada. E não ia valer mesmo, né? Por quê? Porque não era para ele, a quantidade de energia é totalmente diferenciada. Então eu gosto de teclar muito nesse assunto, porque a gente escuta muito. Pegou a dieta da revista, eu peguei um planejamento da revista lá e comecei a seguir. Eu tenho um amigo, nós tínhamos uma reunião chamada Quinta Sem Lei, que só iam os homens. Aí tem um amigo, é médico, famoso aqui na cidade, o doutor Tomé.
Aí chegava lá, já estava com a velharada, né? Eu falava que lá só tinha cabelo branco ou careca. Quem não tinha cabelo branco é porque era careca. Aquela velharada. Aí todo mundo fala de uma... estava sentindo isso. Aí a pessoa vinha, não, toma esse remédio, faz isso, faz aquilo. Ele virava assim, aqui, você formou em qual faculdade? Não, então por que você está dando receita para ele? Você não é médico. Fala para ele procurar um médico. Tem que procurar um médico. Nem eu dou receita para ele aqui, é procurar um médico. E na questão de dieta também acontece isso, né? Uma copia da outra, né? Exatamente. Isso não pode ser proibido. Isso não existe, gente. A dieta ela é individualizada, ela é personalizada. Cada paciente é um paciente. Ele tem outras... Principalmente, quando que a gente fala também, o ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? É um lactente, é uma criança, é um adolescente, é um adulto, é um idoso. As necessidades de nutrientes é diferente para cada ciclo de vida. Eu peguei a dieta do meu vizinho, que ele tem 60 anos e eu tenho 40. Eu sou um adulto. Ele já está na fase idosa. Então, as necessidades de nutrientes são totalmente diferentes. Tudo isso eu não posso equiparar. A velocidade de metabolismo... Exatamente, é diferente. Isso. E aí? Não, então... Proibido. Conselho aí, para com esse negócio de ficar ouvindo a vizinha. Vizinha não sabe nada não, procura um profissional, a menos que ela seja nutricionista. Exatamente. Agora, então, essas dietas mágicas... Também não, nós já falamos sobre isso. Gente, a dieta ela é individualizada. Acaba com dieta de modismo, que o que a mídia... mas a mídia está falando, está retratando... Angelina Jolie deu certo. Sorte dela. Eu perdi peso nesse período, mas você perdeu peso em uma semana, 15 dias. Até mesmo na nutrição, nós temos o equiparado que a gente fala, perda de peso em quanto tempo? Se ele perdeu em uma semana, que eu digo é uma perda de peso grave. Isso. Opa! Ela cometeu uma agressão muito violenta ao organismo. Quem que vai sofrer? O organismo. Você futuramente vai ter respostas. Com algumas complicações, né? Que não vai ser imediata, vai com outras complicações, principalmente complicações metabólicas. Né? O que eu digo? Principalmente paciente com imunidade baixa, né? O paciente que a gente fala aidético, né? É um paciente que ele tem todo o metabolismo diferenciado. Então, o que acontece? Há uma perda de peso, assim, rápida. Então, a gente fala perda de peso severa. Eu vou investigar por que esse paciente perdeu peso em tão pouco tempo, ou em 15 dias, ou em uma semana. Eu vou avaliar o histórico dele. Aí eu descobri que ele é um paciente aidético, é um paciente que é um paciente oncológico, paciente com câncer. Então, o metabolismo dele, nesse período, é totalmente diferenciado. Então, assim, é uma perda que a gente tem que tratar de um modo diferente. Agora, uma pessoa que fez uma dieta do modismo, perdeu em 15 dias, bruscamente peso, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Não é o recomendado. Não é o recomendado. Não é assim, gente. A perda de peso, ela é o quê? Ela é gradativa. Então, a gente tem que ter... perdi em 15 dias, tô ótimo, vou continuar. Pode ter certeza que futuramente vai ter resposta. Principalmente fazer um exame bioquímico, vai ter alterações, né? Porque você está agredindo o seu organismo, tá? Agora, Brunella, coisas gostosas, chocolates, doces, refrigerante, como lidar com esses negócios? Gente, o que eu digo, lá no topo da pirâmide alimentar, ele faz parte da alimentação, sabe? Mas às vezes nós pecamos pelo quê? Pelo excesso. Não sabemos o que comer. Né? E hoje, assim, até mesmo o diabético, nós falamos assim, ele fala assim, mas eu vou comer o meu docinho. Tem hoje a indústria brasileira, ele se preocupa muito com esse padrão alimentar e também, principalmente com esse público. Então já há o desenvolvimento dos doces diet, das próprias bebidas lácteas, iogurte diet, que atende ao paciente diabético, biscoito diet. E também nós temos os edulcorantes, conhecidos também popularmente pelos adoçantes. Hoje nós temos adoçantes que são próprios para forno e fogão, tá certo? Que podem ser preparados doces para o diabético. Nós temos o leite condensado, que é diet. Hoje nós temos também até leite condensado de soja, atendendo aquele público que tem intolerância à lactose. Esses produtos, eles... São produtos especializados. Então, por enquanto, eles ainda estão um pouco caros, mas a gente percebe que há
um decréscimo no valor na medida que eles estão sendo utilizados em maior quantidade. Exatamente. Hoje nós temos diversas marcas. Então, voltando a falar, nós temos hoje um adoçante em pó no mercado. Não posso mencionar a marca. Você não é garota propaganda ainda? Exatamente. Que ele é de próprio para forno e fogão, que nós conseguimos fazer doce, pavê, vou colocar preparações aqui comum que o brasileiro gosta, né? Nosso telespectador, pavê, pudim, né? E isso, não só usar ele, tem que ser todos os ingredientes na linha diet, falando tanto para o paciente diabético, tanto quanto para o paciente que quer perder peso, com um pouquinho de velocidade, que eu digo, né? Então, assim, aquele pessoa que não tem controle, né? A gente reduz um pouco do açúcar. Então, a gente tem essas substituições. Eu assisti essa cena há uns anos atrás, num restaurante. Sábado, dia de feijoada. O camarada foi lá, comeu 2 pratadas de feijoada, aquelas montanhas. Daqui a pouco terminou, me dá uma Coca-Cola Diet. Não tinha nem a zero, não era nem a zero. Eu falei, rapaz, tudo isso que você comeu, você pode tomar uma Coca-Cola de 2 litros que não vai ter tanta influência. Exatamente. Mas o pessoal comete esse erro, né? Ele falou assim, cafezinho com adoçante. E vai lá e come doce. Com uma feijoada, lasanha, não. Então você vai pecando. É o básico ali do básico, que eu falo que o café é uma bebida é considerado um infuso. O café. Café, chá, são considerados infusos. Valor nutritivo? Nenhum. Só o que acrescenta ali é o açúcar ou o adoçante. Né? E tem as propriedades que a gente fala, né? O chá de erva doce, né? O chá mate, aí tem aquelas propriedades de especiarias que a gente fala, né? Bom, Brunella, nós vamos a mais um intervalo, voltamos com o 4 blocos. Está muito rápido, gente. Vamos ter que fazer umas 3 entrevistas ainda. 4 blocos, nós vamos falar sobre... Aí eu vou começar a falar, legislar em causa própria, falar da situação dos idosos. Você não enquadrou isso? Um momentinho só, e nós voltamos com o 4 e último bloco da entrevista.